Somos de nós, somos de Cristo. Do homem você pode roubar, mas do Cristo. O Cristo Jesus, aqui é roubado. Ele mostrava a sua glória. Ele mostrava realmente que ele é. A nós também, como meio do servo de Deus, precisamos reconhecer, clamar a Deus com intensidade, realmente reconhecer que estamos longe de Deus, e por estar longe de Deus, a provisão de Deus, de livramento, de segurança, de proteção, Deus é como se Deus recolhesse as mãos, olha só, abre os olhos, clama, que eu vou te responder. Reconheça suas fragilidades, os seus pecados, porque senão vocês vão continuar sendo provados. Revelações no verso 6 do Salmo de Deus. Olha aí, se não é isso mesmo, veja aí os 6 constituídos em contendas para os nossos inimigos. Os nossos inimigos vão de nós a favor. Agora de novo, repete o verso 3. Agora com mais ênfase, olha o verso 7, agora aí. Restaura-nos. Agora com amor de intensidade. Restaura-nos. Ó Deus do deserto, faz resplandecer de novo o teu rosto, a tua presença. Deus, restaura, revigora. Deus, se presente entre nós e nós seremos salvos. Um clamor por piedade, uma oração divina, uma resposta divina e um clamor por piedade. São as duas verdades essenciais que precisamos buscar para mudarmos nossa história de miséria. A terceira verdade nessa noite. A terceira verdade, meus amados. Agora precisamos clamar. A terceira verdade, clame reconhecendo quem Deus é e quem você é. Clame reconhecendo quem somos. Clame reconhecendo quem Deus é. Quem Deus é para você? Aquele que faz milagres, aquele que pode derramar de bênçãos. Quem Deus é para você? Quem Deus é? Quem o Senhor Jesus é na sua vida? Nós falamos, a humanidade fala muito sobre Deus e sobre Jesus. Às vezes eu fico vendo esses debates, podcast aí, alguns nem para a pena, tão horrendo, tão nojento que é. E às vezes eu fico vendo pessoas que sentam ao redor daquela pessoa que está naquele debate ali, e muitos vão falar, mas não, mas eu conheço Deus, eu conheço esse tal de Jesus, e a Bíblia fala, conheço tanto que não aceito ele, eu conheço esse tal de Deus, eu já ouvi falar, desde a infância, eu já ouvi falar, cansei de ouvir falar sobre esse Deus, que um dia vai voltar e nunca volta. E as pessoas vão lançando esse cara sobre esse cara, mas na verdade, quem Deus é para nós, quem Cristo é para nós, o sacrifício dele valeu a pena ou não valeu a pena? Essas são perguntas que eu preciso saber responder e tem que fazer diferença em mim. Se o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário não valeu de nada, em vão é a nossa fé, em vão é ser dele. Se realmente, meus amados, nós não entendemos que Deus é absoluto, é soberano, é o Criador dos céus e da terra, e que um dia Ele voltará para levar a sua igreja remida, meus amados irmãos, e todos aqueles que dele creem são salvos, e aqueles que não creem estão condenados. Eu preciso entender, eu preciso compreender isso com profundidade. O salmista, os versos 8 ao verso 16, a parte A, o salmista sabia, meus amados, não somente quem Deus era. Asaf sabia, realmente conhecia quem Deus era, mas não somente isso, ele sabia que Deus, o Senhor, ele sabia que Deus, ele havia feito tudo pelo seu povo. Ele sabia que Deus que fez o céu
céus e a terra, o Deus que libertou, que curou, que salvou, que transformou, que renovou, que protegeu o seu povo. Ele sabia, ele tinha conhecimento muito afim, muito profundo. Veja o verso, capítulo 80, verso 8. E aí, como ele sabia, veja, trouxeste uma vida. Meus amados, o verso 8 até o verso 11 caiu. O salmista destaca como esse povo, como a nação de Israel, como a igreja de hoje, assim como a nação antiga, como o povo não honrou a Deus, antes desobedeceu em Deus em tudo, até tudo. Assim também a igreja de hoje, muitos cristãos, não honram a Deus como é devido honrar, não honram a Cristo como é devido honrar, desobedecemos a Ele em todo momento. Os versos 8 a 11, o salmista mostra todo o cuidado que Deus teve por esse povo. Olha aí, vou ler rapidamente. Veja, verso 8, ele fala: trouxeste uma videira do Egito. Por quê? Porque no Egito o povo era exilado, escravizado, torturado, morto, zombado, escarnecido. E ele fala: trouxeste essa vinda do Egito, expulsaste as nações no meio deles. Verso 9, ele fala: dispuseste um terreno, deu uma terra prometida, guardou ele, e ela deitou profunda raiz, ela se estabeleceu, ela se multiplicou, ela cresceu, ela se engrandeceu. Veja aí, verso 10, com a sombra dela, as montanhas se cobriram, e com os seus sarmentos, aqui são ramos, são galhos, são as suas raízes, ao seu broto crescendo. Se tornaram certos de Deus. Veja, meus amados irmãos, o povo cresceu tanto com o cuidado de Deus zelando, protegendo, guardando e sustentando. Olha onde estendeu ela a sua ramagem, ou seja, até o mar, e os seus rebentos até o rio. Expandiu, cresceu demais, porque Deus cuidando, Deus zelando. O salmista sabia o que Deus tinha feito pelo povo, mas também o salmista sabia o que o povo fez contra Deus. Os versos 12, 13 e 16 a parte A, o salmista revela todo o cuidado de Deus ao disciplinar o povo em tudo, porque em todo momento pecou, desobedeceu a Deus. Veja, Deus cuidou, verso 8, 9, 10, do povo, desobedeceu a Deus, porque eles derivaram assim. Deus cuidou tanto do povo das costas, se ensoberbeceu, achou grande, melhor que os outros, e aí Deus derrubou os muros. Lembra de Neemias, o muro derribado? Deus derrubou os muros. Os inimigos entram na nação de Deus, e agora começa a estreita. O povo se encontra escravo, o povo se encontra agora sendo atormentado. E esse exílio aconteceu no ano 722 antes de Cristo. E hoje também o povo está exilado por não obedecer a Deus. Veja o verso 12. Derribaste as secas, de sorte que a vidimam todos que passam pelo caminho. Escarnece, zombam, pisam, quebra. Olha o verso 13. O javali da selva a devasta, e nela se repassa os animais que puseste no campo. Olha o verso 16, a parte A. Está queimada, está decepada. Meus amados irmãos, precisamos clamar por reconhecimento, reconhecendo quem Deus é. Só Ele pode mudar a minha e a sua nossa história. Só Ele pode mudar o nosso Brasil, a nossa nação. Só Ele pode mudar a nossa igreja. Só Ele
em Jesus, só Ele pode curar famílias, libertar famílias, restaurar homens e mulheres, só Ele. Mas também precisamos reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, as nossas negligências. Precisamos nos colocar diante de Deus com temor e temor. Porque quando nós fazemos isso, meus amados, olha o verso 14, olha o verso 15, veja o verso 14, o verso 15, o verso 14, o verso 13, o verso 7, olha um pouquinho mais profundo ele vai agora. Ele fala: ó Deus dos exércitos, de novo, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita esta vinha. Verso 15, ele fala: protege o que a tua mão direita plantou, os ramos, os sarmentos, os galhos, para te fortalecer. Meus queridos irmãos, amada igreja, se você olhar também para Isaías 5, verso 1 ao verso 7, vai mostrar o que nós vimos no verso 12 e 13. Deus tirando a cerca, Ele plantou uma vinha, Ele cuidou da vinha, Ele zelou da vinha, Ele plantou uma igreja, Ele cuida dessa igreja, Ele zela, Ele protege, Ele salva, Ele perdoa, Ele traz de volta, Ele restaura. E nós, o que fazemos? Tiramos as costas para Deus, e aí Deus vai quebrar a cerca, Deus vai abrir as portas para que a dificuldade venha. Para quê? Para que nós venhamos a ser e entender o cuidado dele na disciplina, o cuidado dele, e devemos reconhecer e clamar quem Deus é, clamar quem somos. Mas também, se você olhar para Isaías 63, verso 1, verso 15 até o verso 18, vai ver também esse clamor de Isaías, pedindo o cuidado de Deus, o zelo, a proteção. Isaías fala: Deus, nós pecamos, nós erramos. Deus deseja, por favor, volte-se para nós, não queremos ficar só. Horrenda coisa é ficar afastado de Deus que deu aqui, vivemos. Horrenda coisa, meus amados, é ficar longe de Deus. É preciso pedir socorro, rogar por misericórdia e piedade perante Deus e Deus comigo. A última verdade continua. Clame mais uma vez, ore agora pela restauração divina por todos à sua volta. Verso 16 da parte B até o verso 19. Rompa, meus amados, rompa os céus com o seu clamor. Ore por você, ore pela sua família, ore pelo seu povo, ore pelo seu amigo, ore pelos seus inimigos. Clame ao Senhor, Deus eterno, todo-poderoso, restaura-nos. Clame a Deus, Deus todo-poderoso, traga libertação sobre nós. Clame pela restauração da sua vida, do seu povo e toda a sua volta. Veja o verso 16, a parte B agora. Depois ele reconhece: está queimada, estamos destruídos, está decepada. E ele fala o verso da parte B agora, no verso 16: pereçam os nossos inimigos pela repreensão. Pereçam os nossos inimigos perante a repreensão do teu rosto. Verso 17: seja a tua mão sobre o teu povo e a tua destra sobre o filho do homem que fortaleceste para si. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos, ó Deus, invocaremos o teu santo nome. Restaura de novo, restaura, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faça resplandecer o teu rosto sobre nós e seremos salvos. Glória a Deus. Meus amados irmãos, clame por toda a sua volta. Clame, o verso 17, vontade, peça a vontade e o controle de todo Deus sobre a sua vida, sobre o cuidado de Deus.
passado. Os versos 18 e 19 desses salmos são versos preciosos, apontam para Cristo, e Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Nós desobedecemos a Deus. Nós andamos por caminhos tortuosos, mas Cristo pagou o preço e nos dá a oportunidade realmente de sermos restaurados, de sermos curados e renovados por Ele, de sermos agora protegidos, entendendo que Deus tem o controle de todas as coisas. Clame como fez o verso 16, olha Deus, perante os nossos inimigos, perante o Senhor, perante o olhar do Senhor, serão repreendidos. Verso 17, seja a tua mão poderosa sobre nós, porque a igreja, meus amados, é a vinha de Deus, a qual Ele plantou com a sua destra fiel. E é Ele que sustenta a tua igreja, é Ele que sustenta as nossas vidas diariamente. É Ele que cuida, que zela. Em momentos de miséria, não podemos nos conformar, não podemos cruzar os braços. Precisamos, Pai de Deus, sacudir a poeira do corpo, tirar o rosto da terra e continuar a nossa caminhada, a nossa jornada, crendo em Deus e dependendo de Deus, pois só Ele pode mudar a minha e a sua, a nossa história. Podemos clamar igual fez o salmista, repetir as vezes igual fez ele, restaura, ó Senhor, restaura o amor, a fé, o ânimo, a disciplina, a coragem, restaura a confiança, Senhor, resplandeça sobre nós o teu rosto, a tua bênção sobre nós, e nós seremos salvos, guardados, amparados, protegidos. Só Deus pode cuidar de nós, só Deus pode cuidar de você, só Deus pode curar a sua história, só Deus pode transformar a sua vida. Em momentos de crise, em momentos de angústia, de dor, não fique prostrado. Não. Em momentos de miséria, clame a Deus. Traga Deus para a sua vida. Clame a Ele, Deus faz parte da tua vida. Me ensina a passar por essas dificuldades, por essas crises, pois só assim eu serei curado, eu serei salvo. Amém, meu Pai? Deus possa te abençoar, Deus possa guardar a minha, a sua e a nossa vida por um momento. Vamos orar por Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu zelo, a tua segurança e a tua proteção. Em momentos de crise, em momentos onde a miséria, Deus, chega até nós, Deus não permita que nenhum de nós aqui presente nesse momento, Pai, não permita que nós venhamos nos conformar com tal situação. Antes, Deus, nos desperte, permite que nós venhamos clamar, orar, interceder, rogar ao Senhor pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua piedade. Permite que nós venhamos clamar, reconhecendo quem somos e reconhecendo quem tu és. Permita, Deus, que nós venhamos clamar por todos à minha volta, à nossa volta. Não somente o nosso lar, mas até os nossos inimigos. Que o Senhor venha tratar com eles e cuidar deles como o Senhor bem entender. A nação do Brasil se encontra enferma. E muitas igrejas enfermas também se encontram. Grande Deus, com isso somos zombados, esclarecidos. E com isso, ó Deus, homens maus e petulantes. E com isso, a nação má e petulante zombam do Senhor Jesus. Tem misericórdia, Deus. Desperta teu povo, desperta cada um de nós, que possamos entender que em momentos de miséria não podemos cruzar os braços. Precisamos seguir avante, seguir em frente, combatendo o bom combate, com fé, intrepidez e intimidade perante o Senhor. Ó Deus, nos oriente, inclina os teus ouvidos para nós, ou
orientados e despertados pelo Senhor. Fala conosco, ó Deus, ministra com graça e com misericórdia. Abra os nossos olhos, nossos ouvidos, nossa alma, nosso ser. Abra, quebrando o nosso coração, pois queremos, ó Deus, ser homens e mulheres que creem no Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, e move todas as coisas para o bem daquele que ama o Senhor. Santo Deus, dá-nos uma semana abençoadíssima na tua presença. E agora, Deus, que o amor de Deus, o eterno e poderoso Pai, que a graça soberana, salvadora e redentor de Cristo Jesus, e que as doces consolações do Senhor Espírito Santo, o Senhor que converte o homem à mulher, do juízo do pecado e da justiça. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a tua bênção recaia sobre nós, que o teu rosto resplandeça sobre as nossas vidas, e que nos dá paz em todo momento. Oramos a ti hoje e eternamente. Amém e amém. Amém, meus amados irmãos. Deus venha abençoar a cada um presente. Lembrando, irmãos, dia 21 desse mês nós teremos o que mesmo? Nós teremos nosso passeio, irmãos. Ali no sítio do vovô, teremos também batismo. Ok? Então, você que ainda não pagou, não terminou de pagar, até o dia 15 é o último dia, não é isso? Ok, irmãos? Então, providencie, porque não deu o nome ainda. Dê logo o seu nome. Cris, João, está lá, Cris? Tá, João? Está lá, Jonas? Pode botar o nome dele. Jonas, eu preciso de você lá. Ismael, como ele está, Ismael? Ismael, o nome de Ismael lá, não pode faltar. Amém, irmãos? Tem mais alguém aqui que não tem o nome lá? Eu espero que não. Todos estão lá, né, gente? Jonas, não tem essa. Pastor Paulo aí vai estar lá, então não tem trabalho. Zé também. Zé está com bem. Ok? É ali pertinho, Jonas. Não, água. Viu que pode para você? A Marilete está lá? O quê? Não, conversa com ela depois aí, bota o nome dela aí. Tem aqui também. Amém? Amém, meus amados irmãos. Boa paz, Deus abençoe a todos. Lembrando que quinta-feira agora é um culto administrativo ao Senhor, tá? Todos os membros da igreja estão conclamados, intimados para estar aqui louvando o Senhor na quinta-feira. Deus abençoe a todos, boa paz, em nome do Senhor Jesus.